Pessoas com síndrome de Down são pessoas como qualquer outra. A questão de ter o comprometimento cognitivo não impede de jeito nenhum que tenham vidas comuns. É completamente possível e desejável que essas pessoas se relacionem com amigos, com namoradas. A síndrome de Down ela é uma condição genética, então as pessoas nascem com essa condição e ela acontece quando essas pessoas, ao invés de terem 2 cromossomos 21 nas suas células, eles têm 3 cromossomos 21. Então a gente sabe que nas nossas células tem um conjunto de cromossomos lá no núcleo, 46 cromossomos. As pessoas com síndrome de Down têm 47, porque nesse par 21, ao invés de uma dupla, elas têm um trio do cromossomo 21. E esse cromossomo a mais é que leva as características físicas, a maior prevalência de algumas questões de saúde. Então, faz parte aí da diversidade. E dentre as alterações genéticas que causam a síndrome de Down, né, a trissomia do cromossomo 21, como ela também é conhecida, a gente tem a trissomia simples, ou trissomia completa, que é quando todas as células dessa pessoa têm o cromossomo 21 a mais e que também acontece ao acaso. A gente tem a translocação, que acontece quando o cromossomo 21 ele vem grudadinho num outro cromossomo ali na hora de formar o embrião. E é importante a gente ter esse diagnóstico da translocação, porque essa translocação ela tem uma possibilidade de ser herdada de um dos pais. Porque se um dos pais tem essa translocação, existe uma chance maior de ter um novo filho com síndrome de Down. E a outra maneira de ter essa alteração genética é o mosaicismo. Então, isso acontece quando a pessoa com síndrome de Down não tem todas as suas células com a trissomia do cromossomo 21. Então, parte das células tem 46 cromossomos, 2 cromossomos 21, e parte das células tem 47 cromossomos, portanto, trissomia do cromossomo 21. É uma condição extremamente rara, cerca de 2% das pessoas com síndrome de Down têm Down por mosaicismo. Casais mais velhos, homens e mulheres, têm uma chance maior de terem bebês com alguma condição genética. Isso não vale, então, só para as mulheres, né? Importante lembrar que a síndrome de Down é uma condição genética que acontece ao acaso e não é uma doença. Ela é uma condição genética que pode trazer uma maior chance dessas pessoas terem problemas de saúde, mas é completamente possível uma pessoa com a trissomia do 21 ser uma pessoa saudável. Em relação à fertilidade das pessoas com Down, a gente sabe muito mais sobre as mulheres, né? A gente sabe que as mulheres com síndrome de Down têm capacidade de terem filhos, elas ovulam e, portanto, podem engravidar, num percentual aí um pouco menor que as mulheres da população geral, mas são conhecidos vários casos de mulheres com síndrome de Down que têm filhos, inclusive aqui no Brasil. Os homens têm, assim, quase 100% de chance de serem estéreis, mas, assim, no geral, esses homens são considerados menos férteis que os homens da mesma idade e as mulheres com Down consideradas férteis e podem engravidar. Atualmente, a gente tem algumas maneiras de se fazer diagnósticos de condições genéticas durante a gestação. São ferramentas importantes aí, porque quando a gente tem um diagnóstico dessas condições, o casal já pode buscar informação, se organizar, porque muitas vezes é uma notícia que causa algum impacto, então é importante que tenha informações sobre as questões de saúde e também para planejar o nascimento desse bebê. Então a gente tem exames durante a gestação que a gente
gente chama exames de triagem, que são ultrassom morfológico, medidas de algumas proteínas no sangue da gestante e também um exame que é a pesquisa do DNA fetal, que é um exame simples de sangue feito na gestante, que pode ser feito até em época precoce da gestação, a partir da 10ª semana, onde você detecta ali possibilidade desse bebê que ela está gerando ter alguma alteração cromossômica, principalmente a síndrome de Down, mas também a trissomia do cromossomo 13 e do 18. E a gente tem os exames diagnósticos, né? Tudo isso que eu falei eram exames de triagem, que dá uma chance daquela gestação ser de um feto com alguma condição genética. Os exames de diagnóstico, a gente precisa ver a célula do bebê, ver a célula do feto. São exames um pouco mais invasivos, e daí a gente tem a biópsia de vilo corial, que pode ser feita numa fase mais precoce da gestação, e a gente tem a miniocentese, que pode ser feita a partir da 16ª semana da gestação. Na miniocentese, a gente colhe um pouquinho do líquido ali, amniótico, e daí no líquido amniótico existem células do feto, e daí é realizado o cariótipo desse feto, e daí é possível a gente contar os cromossomos e saber se tem ou não a trissomia do cromossomo 21. Quando o bebê nasce, é super possível fazer o diagnóstico com o exame clínico, examinando esse bebê. Então, os bebês com a trissomia do 21 têm algumas características bem marcantes, mas é importante complementar sempre com o estudo do cariótipo desse bebê, tanto para confirmação diagnóstica, como para a gente saber aquilo que eu disse antes sobre qual é a alteração genética, para poder, inclusive, conversar com os pais sobre planejamento familiar desta criança. Então, assim, a gente vê nos bebês, principalmente, os olhos mais amendoados, né? Uma fenda ali palpebral mais oblíqua, uma ponte nasal um pouquinho mais chatinha, então aquele nariz bem delicadinho. Às vezes as orelhas também pode ter essas curvas que a gente tem, um pouquinho diferente, orelhas um pouquinho menores. As medidas dos ossos longos, então o fêmur, às vezes os ossos do braço são um pouquinho mais curtos. Os dedos das mãos também mais curtinhos. Uma outra característica é no pé o primeiro dedo mais afastado do segundo dedo, então fica ali um espaço. Na formação da cabeça tem o que a gente chama de braquicefalia, que é essa parte atrás da cabeça um pouquinho mais retinha, né, mais achatada aqui. Bebês também que têm o tônus muscular mais baixo, então bebês um pouco mais molinhos e por isso precisam geralmente de estimulação, né, dessa parte física aí com fisioterapia. E a gente tem o comprometimento cognitivo, e acho que é importante dizer também que esse comprometimento cognitivo a gente não consegue medir aí quando esse bebê nasce, né? É uma questão que a gente vai saber conforme o desenvolvimento do bebê. Para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento de qualquer criança, é importante o entorno onde eles crescem, onde eles são educados, onde recebem o afeto, a estimulação, a alimentação. Então, tudo isso é importante para o desenvolvimento dos bebês com a trissomia do 21. A superexpressão desses genes que estão a mais ali no cromossomo 21 e a interação desses genes com os outros genes que a gente tem na nossa célula dos outros cromossomos, eles fazem com que as pessoas com síndrome de Down tenham uma chance aumentada de desenvolver alguns problemas de saúde. E, curiosamente, também tem uma chance aumentada de estar protegidos. Por exemplo, tumores sólidos, de órgãos sólidos, de pulmão, rim, estômago, intestino, são super raros de acontecer nas pessoas com síndrome de Down. Hipertensão arterial, cardiopatias, aterosclerose, são super raros de acontecer nas pessoas com síndrome de Down. E outras condições de saúde mais frequentes. Por exemplo,
metade dos bebês com síndrome de Down nascem com cardiopatia congênita. No intestino pode haver algumas malformações, catarata congênita é mais comum. Doenças autoimunes são mais comuns ao longo da vida. O hipotiroidismo e o hipertiroidismo, que são acometimentos da glândula tiroide, que fica aqui. Um outro problema bastante comum é questões do sono. Então, são pessoas que têm muitos distúrbios do sono, principalmente a apneia obstrutiva do sono. Essa questão aí sobre graus, né, as pessoas se referem geralmente às questões cognitivas. O que a gente tem classificação é a classificação da deficiência intelectual, em leve, moderada e grave, mas a gente não tem graus de síndrome de Down. É importante a gente entender que pessoas com síndrome de Down são pessoas como qualquer outra. A questão de ter o comprometimento cognitivo não impede de jeito nenhum que tenham vidas comuns. É completamente possível e desejável que essas pessoas se relacionem com amigos, com namoradas. Se a gente for ver historicamente, por exemplo, na década de 80, que não é uma década tão longe de nós atualmente, a expectativa de vida dessas pessoas variava entre 25 e 30 anos, né? E agora, depois de 40 anos, mais ou menos, a gente tem essa expectativa de vida mais do que dobrada. Então, atualmente, a expectativa de vida é de aproximadamente 60 anos. E isso se deve certamente à melhora da qualidade de vida, não só da saúde, mas também em termos da inclusão social. Então, são pessoas que estão muito mais incluídas, não são mais pessoas que estão lá dentro confinadas nas suas casas, não estão mais institucionalizadas, são pessoas que estão no mundo, né, participando das escolas, tendo o seu trabalho, tendo a sua autonomia, e certamente essa evolução aí da compreensão dessas pessoas teve um impacto grande na melhora da expectativa de vida. Ali na primeira infância, é importante que a gente estabeleça um programa de estimulação essencial, ou estimulação precoce. Mas é um conjunto ali de equipe multidisciplinar, né? Então, fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapia ocupacional. Normalmente, essas três profissionais as que entram aí, a princípio, no acompanhamento dessas crianças, na estimulação motora, estimulação cognitiva, estimulação da musculatura da face, por exemplo, que vai ser importante para ele mamar bem, para ele comer bem, mas também para falar futuramente. Terapia ocupacional em termos de motricidade fina, atividades de vida diária, autonomia, a fisioterapia contribuindo, né, para que a gente tenha minorado aí essas questões da hipotonia, então a aquisição dos marcos do desenvolvimento motor dos bebês, né, o sentar, o engatinhar, o andar, o correr. E ao longo da vida, às vezes precisam de outros profissionais ali, de equipe multidisciplinar, como psicopedagogas, psicólogas, às vezes, educadores físicos. Toda criança é única, vai ter as suas necessidades específicas, então o pediatra ou o médico precisa ajudar essa família a entender as necessidades que essa criança precisa, porque às vezes vem uma agenda muito grande, do tipo, quanto mais terapia, melhor. E certamente isso não é o melhor para as crianças. A gente tem que equilibrar as atividades, né, de terapia, as atividades de estimulação com a vida que as crianças precisam ter. É importante que essas pessoas e que essas famílias, né, quando as pessoas ainda não têm autonomia para fazer as próprias escolhas, que sejam bem orientadas no sentido de boa alimentação, de exercício físico, atividade física sempre na vida, né? Então, quando as crianças têm lá a sua alta da fisioterapia, muito importante que partam para uma atividade física, um esporte, que é uma população que tem uma prevalência bem maior de sobrepeso e obesidade. A gente tem que ficar não deixando que evolua para isso, porque é muito difícil depois você reverter essa condição de obesidade e sobrepeso. A gente tem uma orientação de usar alimentos
naturais. Essa orientação não é diferente para os outros, mas assim no sentido de maior quantidade de alimentos com substâncias antioxidantes. São pessoas, a gente sabe que por conta aí da expressão desses vários genes, que produzem mais oxidantes, têm um envelhecimento mais precoce das suas células. O sono é uma questão importantíssima. E pessoas que não têm um sono reparador, né? A gente sabe que isso traz consequências muito ruins para qualquer um e muito mais para as pessoas com Down por conta de alterações cerebrais aí que acontecem por conta desse sono que não repara. É extremamente importante essa fase do acolhimento da família, do acolhimento do pai e da mãe, tanto no diagnóstico pré-natal, como no diagnóstico que acontece ali na maternidade depois que o bebê já nasceu. A gente chama de momento da notícia, né? O momento da notícia é aquela conversa onde você vai entregar para esse casal que o seu bebê tem a trissomia do 21, seja lá no diagnóstico pré-natal, seja na maternidade, que o bebê aí já no colo dos pais. E essa conversa é extremamente importante, porque assim, ela pode trazer uma angústia que dura muito tempo, ou ela pode trazer algum alívio, e a gente precisa trazer algum alívio. A gente ainda vê colegas tendo conversas muito ruins. Então, assim, mesmo durante o pré-natal, uma notícia, uma conversa que só fala coisa ruim desses bebês. Então vem uma preocupação, não vem nada que alivie. As pessoas não conhecem como é a vida das pessoas com síndrome de Down atualmente para poder contar para essas famílias, porque assim, não adianta nada você saber muito da técnica, né, no sentido assim de saber quais os problemas de saúde que esses bebês, que essas crianças, que os adultos com síndrome de Down podem ter. A conversa, o acolhimento não é isso. Né? Você tem sim que informar essas famílias, mas você precisa balancear essa conversa com notícias que trazem boas expectativas para esse casal, porque isso depende do vínculo que esse casal vai fazer com esse bebê inicialmente. E esse vínculo é extremamente importante para qualquer criança, né? O sucesso da amamentação, o apego ali, o afeto, o carinho que esse pai, essa mãe vai pegar esse bebê no colo, essa conversa impacta tudo isso. Então, é importante que esses colegas leiam, que saibam. É importante que a gente tenha na graduação das escolas de medicina, de enfermagem, do assistente social, da psicóloga, que trate desse assunto, de que capacite esses profissionais, mas principalmente os médicos, que estão ali na linha de frente mesmo e são os mais solicitados para entregarem esse diagnóstico e ter essa conversa. As oportunidades, então os ambientes inclusivos são os adequados. Então, escola é a escola comum, né? O trabalho é um trabalho comum, não em oficinas segregadas. Essa diversidade de alunos, sejam crianças com síndrome de Down, com autismo, crianças surdas, crianças com deficiência intelectual, crianças que têm alguma alteração de mobilidade, por exemplo, e usam cadeira de roda, todas elas precisam estar na escola comum, né? E o fato dessas crianças com e sem deficiência crescerem juntas, a gente está já aí fazendo com que essa população, essa geração se tornem pessoas melhores, né? Porque estudar na escola comum não é só melhor para a criança com deficiência. Estudar na escola comum é melhor para todas as crianças. E isso acho que precisa estar na mente tanto das escolas como das famílias. Então a gente vê cada vez mais pessoas com síndrome de Down terminando o ensino médio e algumas delas que terminam o ensino médio cursam ensino superior, inclusive. Então assim, as oportunidades de trabalho estão cada vez maiores e a gente vê, né, a gente vivencia isso. Então, assim, é uma visão de que os empresários, né, os donos de negócios precisam ter, não só por cotas, não é uma questão de cumprir a lei, mas entender que essas pessoas precisam de oportunidades e que têm um potencial incrível aí na questão do trabalho.